Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai falar dos drafts da NBA. Para nós aqui na nossa realidade brasileira, principalmente pensando na questão do futebol, é muito complexo de entender, né? Nós temos aí os jogadores de base, as peneiras, então os jogadores vão sendo formados pelos clubes, né? Então seria mais ou menos o que seria uma peneira, mas essa peneira ela tem toda uma programática. Esses jogadores eles se tornam elegíveis, né? São passíveis e possíveis de serem escolhidos pelas equipes de acordo com uma série de critérios. E também a ordem pela qual vai haver essas escolhas é feita com base nos campeonatos anteriores. Até uma certa época isso era muito discutível, né? Aqueles sorteios que eram feitos, tinha algumas suspeitas, né? Mas desde há muito tempo se convencionou que os times piores classificados teriam as prioridades nas escolhas futuras. Também acontece o fato de uma equipe, por exemplo, vamos lá, o Cleveland Cavaliers está com um espaço, né, de salário, então eles chamam de cap, né, salary cap. Então ele está com uma quantidade possível para não entrar naquela ideia tipo PSG ou Manchester City, né, que quer quebrar aquelas leis financeiras, né, não dá para passar de um X de gastos, né, porque senão fica muito desigual a disputa. Então, quando a equipe ela consegue livrar um bom espaço, ela vai tentar contratar algum jogador de altíssimo nível e logo de altíssimo salário. Então, o Cleveland Cavaliers, vamos lá, ele conseguiu um espaço, ele vai tentar negociar lá com o Philadelphia 76ers para contratar um jogador principal deles e, em troca, ele oferece algum jogador já do elenco ou alguns jogadores do elenco. E em casos onde esse atleta que eles estão tentando contratar é uma estrela muito grande, eles inclusive abrem mão da sua vaga ou da sua escolha em determinada rodada do draft, né? Então, eu te dou a 7ª escolha no draft de 2007. Os times faziam isso, né? Então você tinha, além da escolha, tinha que pensar na ideia de como trabalhar o teu elenco, trabalhar o teu salário, tudo mais. Enfim, traduzindo porcamente, foi isso. Mas a questão dos drafts é que eles selecionam então muitos jogadores por temporada. E há sempre algumas temporadas em especial em que alguns jogadores já despertam a atenção desde o colegial, chegando na universidade. Então as equipes começam a pensar naquele jogador. Houve um caso muito clássico, que foi de 2002 para 2003, em que o Cleveland Cavaliers, sabendo do LeBron e todo o hype que estava em volta do LeBron, que todo mundo ia querer, quem pudesse iria querer o LeBron James, o Cleveland Cavaliers começa a perder jogos de propósito para ficar lá na última colocação e, portanto, ter a chance de ser a primeira escolha, e, obviamente, a primeira escolha seria pelo LeBron, né? Então, também isso eles têm revisado de alguma forma para evitar, né? Então, com esse panorama que eu dei para vocês, essas 3 turmas, né, que eles chamam draft class, então esses grupos, esses anos em que teve escolhas de jogadores, esses 3 anos principais são os mais comparados, mais exaltados historicamente, e recentemente sempre está tendo aquele tipo de comparação. Qual foi a principal turma do draft? 84, 96 e 2003. Antes de continuar, eu faço um parêntese para as 2 turmas de 2009 e 2011. São turmas muito especiais também. Em 2009 nós tivemos o Blake Griffin, o James Harden e o Stephen Curry ali nos principais. Então, pegando por esses dois, Harden e Curry, mesmo ano foram selecionados. E em 2011 nós tivemos o Kyrie Irving, o Klay Thompson, o Kawhi Leonard, o Jimmy Butler,
entre outros. Então, pegando esses 4 aí, né? Klay Thompson do Golden State, Kyrie Irving, o Kawhi Leonard, que já foi 2 vezes MVP das finais, tá? E o Kyrie, Klay, Kawhi e o Jimmy Butler, que fez a final da última NBA aí contra o Lakers. Essa é considerada uma das que futuramente vão entrar para essa discussão, né? Quando esses jogadores já estiverem aposentados ou em vias de se aposentar. Da turma de 2003, o Dwayne Wade e o Bosh já se aposentaram, o Carmelo ainda está em atividade, mas talvez não muito mais tempo, e o LeBron é o LeBron, né? Aí em 96 nós tivemos Kobe Bryant, Allen Iverson, Ray Allen e Steve Nash. Em 84, Michael Jordan, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon e John Stockton. Aqui é importante que eles não estão em ordem das escolhas, né? Por exemplo, Michael Jordan foi a 3ª escolha. Kobe Bryant foi a 13ª no seu ano. O LeBron foi o primeiro, mas o Dwayne Wade foi a 3ª. Hakeem Olajuwon, que acabou sendo a 1ª nesse ano. O John Stockton, que é lendário, acabou sendo apenas a 16ª escolha. E por aí vai. Então, todos esses 4 jogadores em cada ano são aqueles que são considerados os melhores, não apenas dessa turma, mas que estão na galeria dos grandes jogadores de todos os tempos. Como nós não sabemos o destino final aí de alguns desses jogadores em se tratando de Hall da Fama, para entrar para o Hall da Fama, então esse seria o primeiro critério. Números de atletas daquele ano que entraram para o Hall da Fama da NBA, ou seja, entraram para uma categoria especial de atletas, né? Embora você tenha centenas de jogadores que já tenham ido para o Hall da Fama, é muito seleto comparando com o número de atletas que tem a cada ano, né? Então, é uma seleção muito importante. E dessa seleção você vai aumentando a régua para as listas aí de 50, de 20, de 15, de todos os tempos. Muito provavelmente todos esses jogadores vão estar no Hall da Fama, né? Aqui também acho que o Ray Allen já entrou, Allen Iverson também, o Kobe iria entrar agora, mas faleceu, então ele vai ser como em memória. E o Steve Nash, não tenho certeza se ele já entrou, mas fatalmente vai entrar nas próximas levas. Aqui todos os 4 já entraram. Cada uma dessas turmas também tem pelo menos um jogador especial, e é nesse um jogador especial que provavelmente a 84 já larga à frente das outras duas, e além do comparativo individual. Em 84 foi escolhido lá para baixo, mas foi escolhido Oscar Schmidt. Então é um jogador absolutamente histórico no basquete, mesmo não tendo atuado na NBA. Ele é um cara com uma aura, né, gigante na história do basquete. Ele é respeitado, né, mundialmente falando. Os grandes jogadores da NBA conheciam e reconheciam ele. Já fiz um vídeo especial porque Oscar Schmidt não foi para a NBA. Ali eu disseco um pouco das histórias, dos floreios que ele mesmo faz. É claro que ele ia ter que jogar de uma forma muito diferente da qual ele sempre jogou. Ele ia ter dificuldades enormes. Ele provavelmente não seria um jogador de titular, pelo menos não no sentido de ter muitos minutos de quadra, porque o estilo de jogo dele, novamente, pediriam que ele mudasse radicalmente, né? Pediria que ele mudasse radicalmente caso ele fosse enfrentar a NBA. Em 96 nós tivemos Derek Fisher, que é agora o LeBron acabou passando ele em alguns números, mas é um dos jogadores com carreira mais longeva em playoffs na história, números de partidas, de 3 pontos marcados também. Então é um jogador absolutamente histórico. Derek Fisher fez parte daquele tricampeonato dos Lakers de 2000 a 2002, com Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. E no de 2003 é um pouquinho menos, a barra é mais baixa, mas eu citaria talvez o principal como Kyle Korver, que é um dos 5 maiores arremessadores de 3 da história, né? Fez parte dos Atlanta Hawks, uma carreira sólida, participou de All-Star Games, mas ficaria abaixo aí
tamanho histórico, tanto do Derek Fisher quanto principalmente do Oscar. E aí no comparativo individual, nós temos aqui em cima os 3 que estão na minha lista de 10. Né? Recomendo que você assista o vídeo também do top 15 da história dos principais esportes que eu abordo no canal. Quando eu falo do basquete, todos esses 3 caras aqui estão na lista desses 15 melhores. E desses todos remanescentes, o único que entra para os meus 15 foi esse cidadão aqui, Hakeem Olajuwon. Se eu fosse estender, abrir o leque, colocar mais jogadores, 20, 25, 30, certamente entrariam o Charles Barkley e o John Stockton, mas também entrariam certamente Allen Iverson e Dwayne Wade. Né? Esses 2 aqui são muito especiais. Além deles, eu acho que o Steve Nash também é de um nível altíssimo. Ray Allen, Chris Bosh e Carmelo Anthony. Ray Allen, que fez a maior cesta da história da NBA, na minha opinião, vou também deixar esse vídeo como citação, entraria numa lista um pouquinho mais ampla. E quanto mais eu ampliasse, aí sim entrariam Chris Bosh e Carmelo Anthony. Né? Então, acho que já está respondido qual dessas é a maior. Né? A de 84, de fato, é uma classe muito especial. Jordan foi o 3º, Barkley foi o 5º, Hakeem Olajuwon foi o 1º e Stockton foi o 16º. Oscar já entra mais para frente, número 130 e tantos. Tá? Mas acho que está respondido então. Né? O Allen Iverson foi o 1º nessa 96 e o LeBron o 1º em 2003. O Dwayne Wade, o Bosh e o Melo ficaram próximos ali, dentro dos 10. O Kobe caiu para 13º, como eu disse. Allen e Nash, me foge agora o número deles, talvez o Allen tenha sido 5º, né? E o Nash entre eles também. À frente do Kobe, inclusive. Mas esse é o ponto principal, acredito que essa turma ela é a mais evocada. Tem documentários especiais, a ESPN fez aqueles filmes 30 for 30, tem documentários no YouTube apenas sobre a classe de 84, comentários. Tem a polêmica, né, que o Portland Trail Blazers tinha a 2ª escolha. A primeira foi do Houston, todo mundo era unânime que seria o Hakeem Olajuwon, mas esperava-se que o Jordan entrasse para o Blazers, e o Blazers abdicou dele, pegando Sam Bowie, que é um jogador que teve uma boa carreira, mas muito longe, não apenas do Michael Jordan, mas muito longe de uma 2ª escolha de um draft que tinha tantos caras assim, né? Então ela é a mais evocada, a mais mencionada, e acredito eu que na soma, né, de número de grandes atletas, jogadores individualmente falando, é a que mais estaria com os jogadores dentro dos seus 25 e 30 de todos os tempos. Né? Acredito que todos esses 4 entrariam para uma lista de 30, 96 talvez 2 e 2003 também 2. Né? Mas eu quero falar de uma outra turma que, se por um lado, olhando específica e individualmente para cada um dos jogadores, ela possivelmente ficasse abaixo de 84, né? Se a gente olhar um por um, comparar com 84, talvez ela ficasse abaixo nos jogadores. Em representação para a história da NBA, é, na verdade, a maior classe de draft. E mais um detalhe, como escolhas de 1 e 2, porque, repito, Hakeem foi 1, Jordan foi 3, Allen Iverson foi 1, mas Kobe foi 13, LeBron foi 1º, mas Dwayne foi 3º. Não houve nenhuma outra classe com 1ª e 2ª escolhas de tão alto nível quanto a turma de 1960. As 2 primeiras escolhas, número 1 e número 2, de 1960, foram Oscar Robertson e Jerry West. Oscar Robertson, armador, o cara que praticamente popularizou e valorizou e trouxe à tona a ideia de triplo-duplo.
ponto, rebote, assistência. E Jerry West, o cara que é a logo da NBA. Aquele símbolo da NBA é baseado numa imagem de Jerry West batendo a bola. Portanto, aí você já tem a importância e o tamanho desses dois caras. O Oscar Robertson é referência para armadores e ala-armadores, os combos, que a gente chama, né? Tem aquele armador que é o cara que dá o passe, que bate a bola e pensa o jogo, que é o John Stockton, foi lá o Bob Cousy, que é o Steve Nash, que são os principais. Aí você tem aquele ala armador que é o chutador mesmo, né, o Ray Allen, o Oscar seria isso. Você tem aqueles ala armadores mais versáteis, que chamam um pouco mais de jogo, driblam bastante, que é o caso do Michael Jordan e outros. E você tem aqueles armadores que combinam também arremesso, força física, atleticismo, que a gente chama, e é esse cara que determina esse padrão, Oscar Robertson. O Jerry West também, ele é oficialmente um point guard, né, um armador, mas ele é colocado aí nas listas das seleções, ele é sempre citado como shooting guard, né? Então são dois fenômenos, na minha lista de 15 eles aparecem também. Então, a exemplo de 84, 60 é a única outra turma que tem dois entre os 15 de todos os tempos, na minha avaliação. Só que o detalhe é que eles dois foram os primeiros escolhidos, 1 e 2 dessa turma. Então seria o suficiente já para a gente brigar com todos os outros ali. Usando o argumento de escolhas 1 e 2, é a melhor da história. Mas houve outros caras que foram selecionados ali. E aí eu repito, se no comparativo individual com Barkley, Hakeem, o próprio Oscar e o John Stockton, esses três que eu vou citar ficariam abaixo, em representatividade histórica, em carreira completa na NBA, como jogadores e também como dirigentes e ou treinadores, é muito especial e tem também uma vaga que deveria ser muito mais mencionada em todos os comparativos das draft classes. A menção honrosa que eu vou fazer aqui, em primeiro lugar, vai ser para o nosso amigo Tom Sanders. Tom Sanders fez parte daquele Boston Celtics que foi 8 vezes campeão consecutivamente da NBA. Ele era o ala pivô. Então, você está num time que tinha Bob Cousy na primeira parte, que tinha John Havlicek na sequência, Sam Jones, Casey Jones e Bill Russell. Ele faz parte disso. É óbvio que ele não está, como eu disse, né, historicamente no nível desses caras todos, mas ele foi 8 vezes campeão, ele era o principal, depois do Bill Russell, defensor. Ele também era um cara muitíssimo inteligente, então ele fazia parte das escolhas táticas, e o Bill Russell fez muitas menções ao porquê dele merecer esse lugar de honra. E essa foto que eu selecionei é onde? No Basketball Hall of Fame. Ele também faz parte do Hall da Fama. Então, já mais um ponto. 84 tem 5 jogadores no Hall da Fama. Todos aqueles 4 mais o Oscar. E 1960 tem 5 jogadores no Hall da Fama. Tom Sanders seria essa escolha honrosa, exemplo do Oscar. A segunda menção que eu vou fazer, e ele foi escolhido mais para trás, exemplo do Oscar, mas eu acho que ele tem uma aura histórica maior até do que do Tom Sanders, que foi escolhido à frente. Alvin Ettles, ou simplesmente All Ettles. All Ettles foi um grande jogador, atuando na posição de armador. Ele tinha também o atleticismo forte, né? Ele era um cara muito rápido, um cara que teve muitas capacidades ali na parte da assistência. Tem aquela anedota, né, que ele mesmo coloca. Ele diz assim que ele gosta de contar para todo mundo que nenhuma dupla na história da NBA marcou mais pontos no mesmo jogo do que ele e o Chamberlain, né? Então, se você combinar Kobe, Shaq, LeBron e Kyrie Irving e etc., ninguém combinou tantos pontos no mesmo jogo quanto ele e o Chamberlain. Eles marcaram juntos 117 pontos. Só que o Chamberlain fez 100, né? Então, ele mesmo gosta de contar essa brincadeira, mas naquele jogo, por exemplo, ele distribuiu 10 assistências. Então, ele era um jogador muito forte.
E ele tem uma representatividade muito grande com o Golden State Warriors, né? A camisa que ele está vestindo é desse time que aí nos últimos 6, 7 anos dominou a NBA, não conseguiu o three-peat, mas conseguiu 3 títulos em 4 anos e fez 5 finais seguidas, algo inédito desde os Celtics lá de trás. E quando o Steve Kerr, técnico, foi perguntado se ele era o maior treinador da história do Warriors, ele disse que absolutamente, que o maior treinador da história do Warriors era o Attles. Quando perguntado se o Curry era o maior jogador da história do Golden State Warriors, ele disse que provavelmente sim, atrás apenas de Wilt Chamberlain. E quando perguntado quem era o maior nome da história do Golden State Warriors, ele disse, com certeza, Al Attles. Então, toda a carreira dele jogando por esse time, chegou a 2 finais da NBA, não conseguiu ser campeão nenhuma vez delas, mas depois, na sequência, já se torna treinador e dá o primeiro título para a história do Warriors em 75. Posteriormente, ele ficaria aí mais 8 anos, então ele foi técnico por mais de uma década, tornou-se presidente de honra e é o grande embaixador, o grande nome, né? Assim como no futebol nós temos muito isso, né? O Di Stefano para o Real Madrid, por exemplo, é o Attles para o Golden State Warriors. E a outra menção que eu vou fazer aqui é do nosso querido Lenny Wilkens. Eu selecionei essa imagem, né? 989 career wins, Lenny just did it. Então, ele conseguiu o que era à época o recorde máximo de vitórias de um treinador na história da NBA. Acho que hoje ele é o 3º que mais venceu. Só que o Lenny Wilkens, ele não é apenas um cara que estava no draft e virou um grande treinador, e é um dos maiores treinadores aí da história da NBA, junto, abaixo um pouquinho, vai de Phil Jackson, Greg Popovich, o camarada lá dos Celtics, Red Auerbach, seriam os 3 maiores, e ele logo na sequência, é um dos 5 maiores treinadores da história, né? Ele é, sei lá, vamos colocar aí, colocando aqui para o padrão do futebol brasileiro, ele é mais ou menos como treinador o que o Zagallo ou o Tele Santana representaram, né? Só que o detalhe é que, mais do que o Al Attles e mais do que Tom Sanders, o Lenny Wilkens foi um baita de um jogador. Ele foi MVP do All-Star Game uma vez, ele foi líder de assistências na temporada uma vez, ele foi 9 vezes escolhido para o All-Star Game, né? Ele fez uma final da NBA, mas acabou não sendo campeão, conseguia ser depois como treinador. Então ele foi um dos grandes jogadores. E ele tem a distinção específica e muito especial de que ele está no Hall da Fama 4 vezes. Ele entrou como jogador, como treinador de basquete universitário, então não apenas na NBA, mas também no universitário, e como parte do Dream Team de 92. Ele era o treinador auxiliar e em 96, a seleção que eu considero a melhor de todos os tempos dos Estados Unidos, ele era o treinador principal. Então ele está no Hall da Fama 4 vezes. Nenhum outro nome da história da NBA, do basquete, consegue estar no Hall da Fama por 4 distinções no basquete. Portanto, na minha opinião, a maior classe falando em talentos por enquanto, a de 84, mas pode vir a ser a de 2011, como falei, e outras tantas que têm aparecido cada vez mais. O número de jogadores é absurdo. Porém, a classe mais representativa, que teve mais nomes históricos para a NBA, nomes importantes e nomes decisivos em épocas, é a classe de 1960. Oscar Robertson, Jerry West, Lenny Wilkens, Al Attles e Tom Sanders. Beleza, pessoal? Um abraço.